Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está no Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Minha gente querida, bom dia, mas bom dia mesmo, com que prazer estamos iniciando o programa do dia de hoje, né? E eu quero logo no início do programa mandar um abraço para o meu amigo Hernani Alves, para a turma lá da Sul América Paradiso, né? Ontem eu estive no programa do Hernani. Aliás, a Sul América fez uma coisa acertada. Por quê? Porque ela começou a trazer grandes comunicadores, né? E um deles, evidentemente, é o Roberto Canazzo, com quem eu tive o orgulho de trabalhar na Rádio Manchete durante muitos anos. Eu fazia o programa Fernando Sérgio de 6 às 9 e Canazzo fazia de 9 ao meio-dia, na época da Block, né? E o Canazzo sempre foi um grande comunicador. Ainda hoje, há pouco tempo atrás, na Rádio Globo brilhava. Infelizmente a Globo ela caiu para 7º lugar, resolveu fazer economia e perdeu um dos grandes comunicadores do Brasil. Então a Paradiso foi lá e contratou o Canazzo. Então o Canazzo de 8 às 10 e do meio-dia às 2 estava o Hernani Alves. Muito bem, só que a coisa estava distanciada. Quer dizer, o grande comunicador ali, outro ótimo comunicador aqui, e no meio 2 horas de música. Então, com a virada do ano, eles fizeram, a meu ver, algo acertado. Eles botaram o Roberto Canazzo de 8 às 10 da manhã e botaram o Hernani Alves de 10 ao meio-dia. Quer dizer, aí você fica com uma programação forte de informação, mas que não deixa de tocar música. Então, a Sul América Paradiso está tocando 4 músicas por hora, na excelente programação do meu amigo Rui Taveira, que já esteve aqui conosco algumas vezes no programa e que vai estar de novo. Aliás, Rui Taveira hoje está indo com o seu programa, que é um programa musical. Ele está indo para uma rede, a Rede Cidade, a Rádio Cidade de Pernambuco, e eu quero mandar um abraço muito grande. Está muito bem instalada ali no Shopping Bossa Nova. O Shopping Bossa Nova, ele fica exatamente ao lado ali do aeroporto Santos Dumont. E eu quero mandar um grande abraço. E eu comentava com o Rui o resultado do Google, que eu estou sabendo já há muito tempo. Eu estou sabendo há mais de 6 meses que a gente estava com um resultado fantástico nas buscas do Google, né? Mas eu tinha um certo critério de chegar aqui e falar para você, porque se você fala um número exorbitante, maluco, grande demais, para mim é maluco, né? Você olhar, isso é brincadeira, esse cara tá brincando. Então, qual é a maneira de mostrar para você o que eu estou falando? A maneira é mostrando, né? Aquela coisa do interior de você matar a cobra e mostrar o pau, né? Porque senão o nego não vai achar o sangue e aí é meio complicado. Então você vê aqui no site, olha só, você vai ver, isso aqui é o Google, tá vendo ali, ó? Então você vê, olha só, no site a procura do programa Fernando Sérgio, deixa eu baixar aqui porque aí você vai ver melhor. Essa procura, ela está em 43 milhões, eu nem vou mudar aqui não, só para você ver, 43 milhões e 600 mil resultados. Outros programas, alô Miravaldo, alô Marta Tadeu, alô Cerise Tasca, outros programas de comunicadores consagrados que estão hoje no rádio, não estão hoje, pode ser que amanhã mude, pode ser que amanhã me passe, mas não estão nem com 10% desse número. Então a gente fica impressionado,
eu não seria, nem seria o caso de agradecer ao Google, porque é a função deles fazer isso. A responsabilidade aumenta muito, muito mesmo, e na verdade eu fico também agradecido a você que eventualmente procura a gente na internet. Outro dia eu recebi aqui o Dr. Aibinder, e quando eu falava isso, eu falei, mas isso é incrível, isso aí é muito relativo. Eu falei, é relativo, claro que é. Isso não significa o número de audiência. Até porque se eu estivesse falando mentira aqui, provavelmente o Facebook me tiraria do ar. E o YouTube também. Recentemente, o Marco Silva, lá dos Estados Unidos, recebeu um cartão amarelo, ficou 24 horas fora do ar. Uma certa feita, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente tocou uma música que não podia tocar por causa dos direitos autorais, a gente ficou com o programa fora do ar, o YouTube não deixou seguir. Então isso é uma coisa muito séria, o que você fala é monitorado. Então o que eu estou falando é o seguinte, isso não significa audiência, não é a medida da audiência, pelo contrário. Como o meu amigo Rui Taveira disse ontem, isso aí é muito provavelmente resultado da minha carreira nos últimos anos da existência do Google, né? Porque eu tenho muito mais tempo de vida do que o Google tem. Provavelmente, eu não sei, o Google deve ter 10 anos, então seria de 10 anos para cá. Mas de qualquer maneira, isso é um recorte e que mostra uma série de épocas da minha vida. Se você for na pesquisa, botar aí, não acredita em mim não, faz o seguinte, olha, procura lá, bota Google, tá? google.com, abre o Google, você vai na busca e você digita. Se você digitar hoje, programa do Fernando Sérgio, vai dar menos, programa Fernando Sérgio vai dar 38 milhões. Se você digitar programa do Fernando Sérgio, vai dar 43 milhões e 600 mil procuras, né? Agora você pode botar o comunicador da tua preferência aqui do Rio de Janeiro. Tem que aproveitar, porque amanhã pode ser que eles me passem, né? Vai, bota lá, bota o Antônio Carlos, bota o Cláudio Monteiro, bota o Apolinho, vai botando e vai vendo os resultados. Vai ser até muito bom você perceber a projeção do trabalho de cada um. Essa é a ideia. Então é por isso que eu estou mostrando, porque para não deixar a menor dúvida. Mas eu estou com 3 figuras espetaculares aqui. Daqui a pouco vai vir a oração, mas eu vou primeiro cumprimentar essas figuras queridas que aqui estão. Ele foi presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, fundador, e é presidente da Fraternidade da Comunicação. É o advogado Baltazar Salgado. Bom dia, Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, co-participantes. Bom dia àqueles que nos acompanham, né? Muito bem. Ele é desembargador, nosso querido amigo Zé Augusto Araújo Neto. Bom dia, doutor Zé Augusto. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, meus companheiros aqui de encontro, né, nessa sala de visitas. E também bom dia aos nossos telespectadores, né, que nos dão essa audiência e dão merecidamente a você, Fernando Sérgio, porque você é eu até coloquei esses dias numa mensagem que passei, você é um profissional exemplar. Muito obrigado. Eu conheci na Rádio Tupi, você substituindo lá o Canásio, né, Isso. Programa, que é outro meu grande amigo também, que eu devo... Sem dúvida, um grande comunicador, um querido amigo. A ele, que eu comecei o programa dele. Mas eu vi ali, quando eu conheci, eu vi que estava diante de um grande profissional. Muito obrigado. E esse nosso contato tem demonstrado isso. Você é de uma imparcialidade, de uma forma correta na forma de agir. Isso atrai uma audiência muito grande. Eu acho que as pessoas, quando procuram você, e certamente ficam grande parte ouvindo o seu programa, é porque tem alguma coisa a receber dessas pessoas, porque você contribui para a comunicação. Muito obrigado, muito me honra também a sua presença aqui. Vendo a gente ainda Marcelo Monteiro, Fábio Bittel, o Isaías Laurentino Nascimento, a Joana Dark. Será que é aquela menina que trabalhou comigo na Rádio Tamoio? Joana Dark, há muitos anos que eu não vejo, de repente, então, tanto tempo, isso nos anos 80, né? Meu caro doutor Cícero Munhoz, um dos mais importantes cardiologistas do Brasil, ele é diretor também, médico do Hospital Alemão do Amparo, além de ser tenente-coronel da Aeronáutica. Estou batendo continência aqui. Bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, meu amigo. Corroborando aqui as palavras aqui, eu
eu diria que realmente isso é verdade. O que foi colocado aqui é a pura verdade. A gente faz uma história de vida. Isso que acontece agora não é um acontecimento isolado, né? Isso vem de uma história que você construiu no rádio. Eu, que era seu ouvinte, e por uma situação de vida, a gente acabou se encontrando pessoalmente, né? Doutor Cícero Munhoz, há 6 anos atrás, quando eu tive um infarto, é o homem que orquestrou, junto com o Cristóvão, orquestrou a sua angioplastia. A angioplastia, é verdade, é verdade. Então, o que o Zimardo falou é verdade, isso é uma história de vida, né? E não é para te agradar, você sabe que eu não sou de Rádio Gaceda, mas os 2 comunicadores do rádio que realmente eu tinha uma predileção era você e o velho Haroldo de Andrade. Haroldão era impressionante. Que o meu pai também adorava, né? O velho Munhoz adorava o programa dele quando tocava aquela trilha, né? Aquilo ficou marcado na cabeça de todo mundo. Então é uma história de vida e eu realmente fico muito feliz quando eu vejo esses resultados acontecendo. Numa aposta de um programa caseiro, né? Um programa feito com uma câmera só. Quem pensava que ia lá atrás, chegar quando você isso, começou, eu poderia fazer com 2 câmeras, mas eu disse, não, eu vou pela simplicidade, porque com a simplicidade você erra menos. E eventualmente a gente erra aqui também. Outro dia eu estava vendo a poderosa TV Globo, né? E alguém botou era no Jornal Nacional, eu acho que tinha mensagem. E ficou menagem. Ficou menagem. Eu falei, meu Deus do céu, se alguém na TV Globo com 140 pessoas comete esse erro, né? Comete o erro, por que eu não vou cometer erro? Né? E eu acho que isso lembrou um momento do rádio muito interessante, que foi o seguinte: eu estou no rádio do Rio de Janeiro há 48 anos, né? São 57 ao todo de profissão, comecei com 16 anos de idade. Mesmo que eu tenha completado meus estudos e tal, eu nunca deixei de fazer comunicação, né? E eu me lembro da época da grande audiência, éramos todos garotos, da Rádio Mundial, da qual eu pertenci. 860. Exatamente. E eu me lembro quando o Mário Luiz, um dos maiores diretores do rádio, chegou para mim e disse assim: meu filho, é o seguinte, eu vou lançar um programa com você, porque você fez uma bagunça num programa de manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Não, a bagunça foi boa, deu uma audiência danada. Deu certo. Vou lançar o Toca-Toca Mundial com você, né? Porque aí você vai falar o que você quiser. Se cair a caneta, você diz que caiu a caneta, pega de novo. E aquilo foi um auê, porque na verdade o ouvinte quer isso, quer o ser humano, não quer o cara infalível. A verdade, né? A verdade. Né? A gente tem dor de cabeça, a gente dá uma topada, não fala, meu Deus, né? Então, e aí essa experiência, ela abriu o rádio até para os debates, né? Na época do Haroldo, que a gente aprendeu muito com ele, o Haroldão. Eu fazia o Globo no Ar no programa do Haroldo, meu Deus do céu. Eu tive a honra de substituir o programa do Mário Luiz, que foi um dos maiores radialistas de todos os tempos, né? Aliás, outro dia cometeram uma grande justiça com o Alfredo Raimundo. Disseram que ele botou a rádio a perder. Não. Pelo contrário, ele foi uma pessoa que ele tentou segurar a rádio o quanto pôde. Durante um ano tiraram os dentes dele. Ele era uma fera e, na verdade, cometeram uma justiça contra ele. Eu ia muito na rádio por causa da patricidade. Você sabe bem isso, né? Enfim, vida que segue. Não, e você falando na naturalidade, eu acho que cabe aqui uma grande figura, né, que representou o Mundial 860, era um cara desse tipo. Brincava, caía no chão, ele falava. Big Boy, Newton Duarte, o verdadeiro nome. Exatamente. Olha, vou te contar uma história do Big Boy da nossa época da Mundial. Vou falar com o Paizinho era chefe de operação da Rádio Globo, hoje é fazendeiro. Então, Paizinho, Zé Paz Palácio, um abraço para você. E éramos todos meninos. O Big Boy trazia dos Estados Unidos uma série de fitas e tal, mas ele trazia também um alvo, né? Um alvo para, tipo dardo, jogar dardo. Ele adorava jogar dardo, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas depois eu vejo. Tem uma outra fala aqui, eu vou desligar aqui. Tá vendo? Eu estava falando de falha, tá vendo? Eu estava falando de falha, eu deixei o som no microfone. Mas aí ele jogava dardos, né? E num dia que eles não estavam na rádio, tinha viajado e tal, eu, menino, né, fui lá na discoteca, peguei o alvo, né,
peguei os dardos, né? E joguei na porta. E ficamos eu e o paizinho fazendo o horário da manhã da Rádio Mundial e jogando dardo na porta. Na porta tinha um vidrinho. Um dia caiu o dardo e quebrou o vidro. Aí o paizinho disse, Fernando, como é que eu vou? Eu falei, deixa comigo, deixa comigo. Aí fui no diretor e falei assim, olha, Jaime. Falei, Jaime, olha, estourou o vidro lá, você tem que dar um jeito naquelas caixas de som, que o paizinho atochou e estourou o vidro, né? Aí eu falei, paizinho, acho que eu enganei o homem. No dia seguinte, quando eu passei pelo corredor, ele passou para mim e falou, né, estourou o vidro, vocês ficam seus... Estão jogando dardo lá, se jogar mais uma vez, vocês vão estar na rua. A mentira não colou, né? Mentira. Mas são coisas assim pitorescas da vida de cada um. Baltazar, você se lembra de alguma coisa pitoresca da sua longa carreira de advogado? Ah, tem sempre. Assim, de momento, eu não me lembro assim, mas teve ocasiões, houve até um caso de. Sei. Mas isso eu não vou narrar, que foi vara de família, né? Não precisa dizer o nome. É, não, mas a situação que foi. Foi comprometedora? Foi. E houve outros casos, né? Esse foi um deles, né? Sim. Mas eu não vou Mas narrar. prefere, para não identificar a pessoa. Porque foi briga de casais, né? Você sabe, olha, são muitos anos como advogado. Olha, crime, família, enfim. Você vê em todos os segmentos muita briga, que só procura a justiça, se a coisa está bem, a última instância é a justiça. É a justiça. E ali, casais... Tudo pode acontecer, né? Haja vista que a audiência de família só fica o juiz, o Ministério Público, o datilógrafo, o advogado e as partes, não é pública. Já crime, tudo isso é público. Qualquer um pode assistir. Você vê. E acontece fatos que você... inusitado mesmo. E alguns aconteceram, mas passou, né? Meu caro Zé Augusto, doutor Zé Augusto, na sua vida profissional como juiz, que geralmente naquela posição é uma posição formal, né? E já teve algum episódio? Olha, eu já tive alguns, né? Me lembrando aqui de um, que eu fui também defensor público em vara de família. Ele falou vara de família, eu lembrei também de um caso que apareceu lá, uma separação judicial litigiosa, e o sujeito pretendendo a separação da mulher porque ela o teria traído. E eu estava até na defesa da mulher, defendendo a mulher. Era um negócio quase indefensável, porque ela chegou lá para a audiência, não estava ligando para nada. Ele tinha, um amigo dele tinha saído com ela, tinha ido ao motel com ela, tinha tirado fotografias dela nua, aquele negócio todo, uma prova tranquila, ela confessando, não admitindo nada. Quando sai, ele veio perguntar para mim depois, ô doutor, será que eu ganho essa ação? Só faltou perguntar para ele, você está querendo o diploma também? Meu Deus do céu, aí não tinha jeito, né? Acontece coisas engraçadas também. No júri, uma vez fazendo um julgamento contra um advogado brilhante, era baixinho, quase anão, pequenininho, ficava atrás da tribuna, aquele negócio. Eu, num determinado momento, quis ironizar, falei com ele assim, Vossa Excelência está parecendo um pequeno ditador. Ele falou assim, Vossa Excelência, um grande arbitrário. Pela altura, né? São coisas assim. Deus, mas falando assim de falhas, né? Tem uma correndo aí na internet que essa também é pitoresca. Vocês já devem ter visto, né? Uma jornalista aí, bonitinha, branquinha, tal, foi fazer uma cobertura de um caso de um sujeito que estava sendo acusado de estupro. Devem ter visto isso. Aí ela chega falando assim na agência, não, que a polícia foi chamada, veio ao local, quando ele chegou, o estuprador já tinha tinha que falar fugido, falou outra palavra parecida com isso. Quase igual. Meu Deus, não No era bem aquilo. caso de estupro, vocês imaginam a palavra que ela falou. Tinha tudo a ver. Não era bem aquilo. Tinha tudo a ver. E aí, Munhoz, nessa vida de médico, ou mesmo de militar? Não, já vi várias coisas. Uma das que mais me marcou foi que eu tinha pouco tempo de formar, e eu fui durante muito tempo médico de CTI. E eu tinha saído, recém saído do plantão, passei o plantão, e sabe que CTI são boxes, né? São os leitos chamados boxe e tem os números. E houve a família chegou para saber informação, duas famílias, para saber informação
de 2 boxes, por exemplo, box 1 e box 5. E aí, na hora lá, o médico forneceu a papeleta, né, aquela prancheta com as informações, que na verdade é o estado do paciente naquele momento. E aí foi informado a família X, lá no box 1, que o paciente estava bem e tal, e a família começou a comemorar. Ninguém entendeu muito bem. E a família lá do box 6 lá foi informada, o paciente estava grave, e a família que ficou desapontada, e aí lá pelas tantas, alguém da recepção deu uma cutucada e falou assim: botaram o conteúdo na papeleta errada. Então o paciente do 1 não era 1, era o 6, e o 6 não era o... Então, para desfazer o mal-entendido, foi um negócio assim tragicômico, porque a família que comemorava entrou numa tristeza total, e a outra que estava desesperada começou a comemorar de alegria, igual se comemora um gol, né? Então, um fato assim, né, tragicômico, mas que aconteceu na verdade. Que loucura, né? São coisas que acontecem na vida profissional. É verdade. A gente vai aí para aquele momento de oração, que eu acho que é muito importante, que na vida que nós estamos levando, né? Não custa nada de pedir proteção, né? Já que a situação é a mais complicada possível, na maioria das vezes. Eu estou vendo aqui, ó, os meus livros, né? Esses livros estão hoje à venda. Os 50 anos de comunicação está na saraiva.com.br. O Vida e Sucesso e mais o Só o Amor Constrói, que são esses 2 últimos aí, à direita de quem vê, você encontra na Casas Bahia, você encontra no Ponto Frio, você encontra também no Mercado Livre. E no Mercado Livre está numa promoção a R$ 21,90 e você pode pagar com cartão em 2 vezes, ok? Muito obrigado a você que está sempre escutando a gente aí. E nós vamos aí agora nesse computador daqui para poder mostrar para você a oração. É o que eu chamo hoje do Self-Made Program, que hoje essa mesa tem fisioterapia. E eu estou aqui fazendo o programa com esses queridos amigos que me ajudam muito, com certeza, de que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Meu amigo, olha, eu queria também lembrar a você que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana são autênticas espadas samurai que são importadas, chegam na tua casa realmente da melhor maneira possível. E na verdade são espadas decorativas, né? São autênticas, elas cortam, então cuidado com criança, e elas são para serem penduradas na parede como um objeto de arte, né? Então você recebe, são espadascatana.com.br. Ou se você estiver fora do país, como o Jorge Trigo, como a Dona Elizabeth, shotokan.com. Então vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, minha gente, então voltamos agora à nossa sala de visitas com os nossos queridos amigos. O Baltazar estava aqui revelando aquilo que ele não revelou, o caso digamos assim, o caso pitoresco, né? Mas por falar em caso que não é pitoresco, Baltazar, que você está vendo, o que você está achando dessa crise da água, hein? Nossa. Aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros saindo barrenta, adoecendo pessoas. Uma vergonha. Eu, inclusive, sou uma vítima dela, né? É mesmo? Uma gastroenterite, Sei. não consegue tratar dessa água. Mas a vista é que agora eu só estou na água mineral, água de coco, para ver se recupero, né? Estou bem debilitado. Agora, esse problema da água no Rio é antigo. E nós tivemos um governador, eu me lembro que ele construiu o Guandu. Carro na serra. Exato. Ele dormia, ele morava, comia lá debaixo da terra. Que a água não passava por cano, não. Foi a rocha aberta e a água corria. Foi o homem que resolveu, e na época, né, ficou muito falado, né, que o problema da água estaria resolvido até o ano 2000. Isso foi na década de 60. Certo. E o Guandu resolveu de fato. Agora isso, eu acho que foi não só imperícia, negligência, um somatório de tudo. Eu acho que nós estamos numa altura que a SEDAI tem que ser privatizada. Urgente isso. Aqui no Rio de Janeiro, eu já comentei esse exemplo, a companhia do gás, ela tinha 3 mil funcionários. Segue, né? Segue. E o governo tinha que aportar dinheiro, que era cabine de emprego. Muito bem, privatizou. Os espanhóis tomaram conta. Hoje, tem 300 funcionários. Terceirizou muita coisa e um serviço de primeiríssima. Eu acho que tem que fazer com a SEDAI isso que aconteceu com a SEG. Pois é, o presidente da SEDAI ontem em entrevista disse que toma água da torneira, meu caro doutor Zé Augusto. Ele tinha um copinho ali, a gente não sabe, né? Aquela água que ele estava tomando. Mas esse problema da água é muito sério, né? É uma sucessão de erros, o negócio não vem de um fato específico. A população também é responsável, de certa forma, porque a captação é feita no rio, né? De um rio Guandu. Rio Guandu, barrento. E os afluentes, né? As informações que tem é que a pouca distância é despejado esgoto in natura, sem tratamento, sem nada, no rio. Quer dizer, você imunda a água, torna a água suja para poder depois tratar dessa água. Quer dizer, esse trabalho tinha que ser feito anteriormente, evitando isso aí. Mas, infelizmente, esse negócio existe aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, prédios aí que despejam, eu acho que já diminuiu bastante, mas ainda existe. Então, é uma sucessão de erros que tem que ser corrigidos assim, pontualmente em cada caso, para evitar que chegue a esse ponto.
Quer dizer, a pessoa não pode acreditar na água que recebe. E viu isso pela cor da água, que senão até talvez nem percebesse. Pelo cheiro também, né? O cheiro insuportável também. Quer dizer, a situação está terrível. Eu acho que isso você mora no Flamengo, né? Moro no Flamengo. No Flamengo chegou a isso? Chegou a ter cheiro? Eu até estava observando a água ontem, porque Sim. até me perguntaram isso e eu falei, eu não percebi diferença no meu bairro, Aqui, eu não percebi. aqui pelo menos não, Até aqui em casa ontem eu não. estava observando, ela está Tá normal. normal, Tá aparentemente normal. Eu não notei diferença. O Munhoz mora em Jacarepaguá, doutor Munhoz, né? Deu diferença? A cor nem tanto, mas O o cheiro. cheiro e o gosto, o sabor Ficou de diferente. de terra é bem intenso ainda. É o que a maioria tem reclamado, sabor de terra. De terra. O que o desembargador falou aqui é perfeito. O problema, o povo tem uma certa parcela de culpa, mas o que ocorre? Um problema no Brasil que é crônico e vem lá de décadas e décadas, que é o problema do saneamento básico. Hoje, o Brasil é um dos países que mais gasta em saúde, sabe por quê? Porque não tem saneamento básico decente. Que absurdo, A né? medicina preventiva ela é 5 vezes mais barata do que a medicina curativa. 5 vezes, não é pouco. Então, um país que trata do seu esgoto, que trata da sua água, ele tem 5 vezes menos despesa na área de saúde pública, na área de medicina. Perfeito. Porque se adoece menos. A morbidade em crianças é muito menor. Então, isso é uma coisa que não existe. E outra coisa que é importante, o doutor Isaías Salgado falou, e é importante. Sei. A SEDAI usa hoje um planejamento de Carlos Lacerda. É verdade. Éramos todos crianças. Então, um planejamento que foi feito, um dos poucos planejamentos decentes que foi feito para 60 anos. Os planejamentos nossos aqui são feitos para Não 2 anos. não foram renovados. Alguns, quando entram, já são defasados. A linha amarela é um projeto defasado. Já tem engarrafamento. Imagino que só agora eles estão pensando em colocar o carvão ativado para poder Nós filtrar. temos tecnologia para depurar qualquer tipo de água, que vem água de esgoto, a tecnologia avançou muito. O que se precisa é uma administração séria. Isso. Você tem que pensar em termos de futuro, tem que planejar, tem que avaliar. E é o que disse o deixar doutor ocorrer. Munhoz, é a medicina preventiva, é a Também capacidade de prevenir. exato. Só um minutinho que eu queria registrar aqui algumas pessoas, por exemplo, meu querido amigo Josias Castro Almeida, é presidente de uma agência de publicidade da maior importância. O Josias foi superintendente de marketing das Sendas, a época em que eu tive a oportunidade, através dele, através do doutor Arthur Sendas, de ser, eu era, como ainda sou, tenho uma pequena agência, e a gente fez para eles o Jornal das Sendas, que era o jornal de classificados das sendas, né? A gente chegou a 100 mil exemplares quinzenais na época, e foi muito importante. E no jornal tinha sempre uma reportagem de uma pessoa. A primeira delas, se lembra, Josias, foi com Haroldo de Andrade, o pai, né? Nosso querido amigo Haroldo de Andrade, que hoje está com o Papai do Céu. A Icléia Cardoso de Queiroz dizendo: concordo plenamente, a SEDAI só vai melhorar quando for privatizada. Deveriam ter dado a ela a água suja para ver se bebia. Esse presidente deveria ser demitido. Olha aí a Icléia jogando pesado. O Ricardo Dacre, o Marcelo Fonseca, o Ricardo de Paula Ferreira, Walter Silveira, Fernando Pereira, lá de Além Paraíba, Josias Castro Almeida, Leila Fortunato e Isaías Laurentino Nascimento vendo o programa no dia de hoje. Muito bem. O Fernando, outra coisa diga. que foi colocada aqui, estamos falando de presidente da SEDAI, né? Certo. Corre, eu sempre coloco isso, corre na internet. Existem fakes também. A gente Certo. não pode falar nem assinar embaixo. Verdade. Mas eu recebi uma mensagem Sei. onde pergunta: você conhece, sabe quem é o presidente da SEDAI? Aí vem lá atrás, como a gente fala aqui, que todos os grandes postos deviam ser ocupados por meritocracia e não por pensamento político. Aí pergunta quem é. Eu juro que eu não sei quem é. Eu juro que eu não sei quem é. Não sei porque que pergunta tanto. Eu não sei quem é.
Mas aí a pessoa fala, é fulano de tal, assim, assim, que eu não vou declinar o nome, óbvio que não. Quem é essa pessoa? Continua lá o texto. É um dos 21 indiciados pelo problema lá de Brumadinho. Que foi pinçado. E colocado nessa posição política, e que ontem, após estar 1 ano à frente da SEDAI, demitiu um diretor de 30 anos. Demitiu 5 especialistas, notadamente que lá estavam em água, em qualidade da água. Os 5 foram demitidos, fora mais 40 e poucos com nível superior. Então, se isso for verdade, eu fico assim. A mim me parece que porque ontem, como é que se faz uma coisa dessa? Ontem, como eu te falei, eu estive no programa do Hernani e se falou isso. Através do departamento de jornalismo. Ele participou da derrocada lá da Brumadinho. Não fosse verdade, eu gostaria que pode ser até, pode ser de repente foi uma fatalidade, mas de qualquer maneira não recomenda, né? Quer dizer, você participou de algo que ceifou a vida de não sei quantas pessoas e participava da administração, é complicado, quer dizer, mas é o que o Munhoz disse, a gente vive num momento, eu costumo, vamos ver se eu estou errado nisso, eu costumo classificar o Brasil hoje em 3 camadas, né? A camada dos muito ricos, que sempre foram muito ricos e vão ficar cada vez mais ricos, a camada dos profissionais, que eu classificaria em 3 fases da classe média, né? Aqueles que estão muito bem, mercê do seu mérito, aqueles que estão mais ou menos e aqueles que estão lutando para sobreviver. E, lamentavelmente, a camada dos paupérrimos. Você vê isso? A maioria, né? Vejo. Agora, infelizmente, acontece isso e o Brasil é exemplo disso, né? De disparidade social, de renda, né? A riqueza está na mão de uma pequena minoria, que é essa distribuição de opulência fora do comum, né? Uma pequena minoria que detém aí 1/3 do PIB, 1% da população, 1/3 do PIB, quer dizer, 1/3 daquilo que tudo que se faz no Brasil. E nós não estamos falando dos salários altos, não. Nós estamos falando de muito ricos. Porque senão o nego pensa assim, o outro é tenente, o outro é não sei o quê, né? E tal. Não, esses são salários bons, que merecem. Não são salários, né? são rendas. Mas nós estamos falando de rendas, de gente, muito dinheiro. Então, isso, infelizmente, o Brasil é um mau exemplo nisso aí, né? Mais um mau exemplo, né? Agora, esse negócio estava falando aí da SEDAI. Isso é uma tática que o mau administrador sempre usa, né? Quando ele está sendo acusado de alguma coisa, ele tem que dar uma resposta à sociedade. Sim. Então ele está fazendo alguma coisa, demitiu 5, não sei o quê. Demite o técnico para poder dizer que ele está fazendo alguma coisa igual e transferir a responsabilidade para ele. A culpa foi dele. A culpa foi dele. Também a outra e chegaram à conclusão que toda essa situação de terra foi por causa de alga, né? Das algas que chegaram não sei de onde. Segundo eles, produzem uma substância chamada iosmina, que é o que dá essa cor e esse cheiro e esse sabor à água. Por favor. Que nem é tão tóxica, mas não é tão tóxica, significa que é tóxica. Que é tóxica. Sem alto grau, depende da quantidade. E a gente, vamos fazer uma pequena observação. Gente, iosmina, não vá botar o nome de uma filha de iosmina, por favor. Mas o Baltazar Salgado, quer dizer, e agora, você é advogado, né? As pessoas podem entrar com uma ação judicial, uma ação judicial contra a SEDAI, contra o governo estadual, enfim? É aquela história, você tem que sacar o caso em prova, né? Se você adoeceu, você vai provar, enfim. Tem que registrar o fato. Gera direito subjetivo, que é ressarcível, né? E ocorre o seguinte, no Brasil, Fernando Sérgio, lamentavelmente, a maior parte das funções não é preenchida pelos sábios, pelos sabidos. Infelizmente. Mas rigorosamente verdade. E na função pública, eu reputo como há uma gradação. Interessante. Primeiro, você ser honesto. Mas só ser honesto não basta. Você tem que ser capaz. Aquele mundo que você vai exercer, você tem que estar apto, enfim, para fazê-lo. E terceiro, que é o mais importante, vontade de trabalhar. Sim. Claro. Não é ficar sentado só em honra, banquetes e conferências. Não.
você tem que pegar a rabiça do arado e movimentar-se. Verdade, verdade. E que não ocorre. A verdade é essa. Eu vou citar um exemplo do que acabou de dizer o doutor Munhoz, ocorrido na Rádio Globo, quando demitiram o Mário Luiz, ou ele saiu porque quis, não sei bem como é que foi o grande diretor da rádio, mais de 30 anos. Aí veio um outro diretor, depois veio um outro diretor, e ficou vindo diretor toda hora, né? De 3 em 3 anos mudava de diretor. E eram amigos do rei, digamos assim, né? Então um desses amigos do rei, certa feita chegou e tal, chamou cada um dos comunicadores, eu era um deles, isso há muito tempo atrás, disse, olha, eu não entendo nada de rádio, mas eu sei tudo de promoção. Quer dizer, ele tem certeza que ele era uma enciclopédia de produção. Então, vamos fazer disso, de aquilo, e tal. E todo mundo ficou apavorado. Havia um operador querido, esse mesmo que eu citei lá no primeiro caso, o Paizinho, e no rádio tem, naquelas antigas mesas de rádio, hoje a coisa é mais moderna, mas ainda tem o Kill, né? O Kill, na verdade, C-U-E, e lê-se Kill. E o Kill, o que é o Kill, né? O Kill é o seguinte, se eu quero ver se a voz do Baltazar está boa, eu virava um botãozinho e falava internamente, fala no microfone para a gente ouvir. E o Baltazar falava, você ouvia a voz dele. O doutor Zé Augusto também falava, o Munhoz, tudo bem. Então o Kill é para isso. E certa feita, uma semana ou 2 semanas depois, no programa do Haroldo de Andrade, a falha do computador, do microfone na época, alguém falava e de repente se ouvia fragilizada a voz, ou misturada, ou com voz de mola e tal. Aí para que o cidadão, esse que era diretor, que disse textualmente que não entende nada de rádio, mas sabia tudo de comunicação, chama o operador. Aí chamou o operador, escuta, o que houve? Falou assim, não, o problema foi o problema do Kill. Ah, foi? Então demite o Kill. Esse Kill está atrapalhando. Será que estão demitindo o Kill hoje na SEDAI? Há um ditado português que diz que a tenda é para o tendeiro. Certo. Você tem que ganhar dinheiro, você tem naquilo que você sabe fazer. É a mesma coisa, botar um sapateiro para administrar uma padaria, vai dar para os burros nada, é um restaurante. É verdade. Tudo é uma carreira que você faz dentro dela. Tem os conceptários, sim, mas você tem que saber... Tem que saber o que você está fazendo ali, né? Exato. Teoricamente seria isso, quer dizer... Agora, como vocês disseram aí, botar no rádio alguém que possa até ter um certo verniz, mas tem que saiba ouvir, né? Exato. Pelo menos para aprender. E se assessorar bem, mas saber o que é. Você não pode ser pensado, como disseram o Munhoz, e jogado ali. Porque vai haver consequências. Doutor Baltazar, eu comento sempre uma coisa aqui, eu tive uma experiência militar de quase 23 anos, né, na aeronáutica, e eu sempre faço esse comparativo lá fora, lá dentro e aqui fora, e eu sempre digo isso, o militar tem nada de diferente do civil aqui fora, nada. São pessoas que são preparadas, mas por que existe a ideia, e é verdadeira, de que na área militar tudo é organizado e tudo funciona? E funciona mesmo, por vários motivos. Um deles é a continuidade. Sai um diretor e entrou outro, e a rotatividade é natural e é necessária, né? A alternância de direção. O que foi feito continua sendo feito. É bom, vai continuar, não tem que mexer. Podemos melhorar? Vamos melhorar. Mas ninguém faz como o político faz. Um governador entra e simplesmente esquece da obra do outro. Isso foi feito com o Brizola e o Moreira Franco. O Brizola tinha uma série de questionamentos. Sim, vamos lá, ninguém é perfeito. Mas o Brizolão, né, os CIEPs... Tudo que eles pensaram em matéria de educação, já podia ter dado belos frutos. O Moreira Franco simplesmente acabou com tudo. Acabou porque era adversário político. Isso é só um exemplo. Então, isso na vida militar não existe. O diretor entra e ele sabe que ele entra e tem que dar continuidade a rigor, ao processo. Olha, a propósito, eu sou prestigio a vida toda. Fui advogado, eu desde que me formei nunca tive férias, 13º, nunca tive carteira assinada. Meus modestos, tenho mais de 50 anos como liberal. Mas eu fui revolucionário em 64.
fiz a Revolução, enfim, achei que tudo aquilo que na época estava errado, enfim. Muito bem. Olha, foi a melhor época que eu lidei com os militares. Que com os militares você combina uma coisa, não tem isso, mas combinados, são pontuais, combina, enfim, não tem isso de mais, isso, a coisa funciona. Toda vez que você combinava alguma coisa, acontecia. Pela formação, pela preparação. Hoje em dia você conversa com aquela conversa de política vaselina, O Zé Augusto, uma coisa que eu vejo dentro daquilo que vocês estão falando, até que eu cheguei a falar aqui uma vez ou mais com o Munhoz, né? Isso se deve, evidentemente, ao rigor, isso se deve à disciplina e se deve também, digamos assim, ao planejamento de carreira. Você tirando os militares no Brasil, qual é a carreira, a não ser talvez no judiciário, né, por mérito que é por concurso, mas mesmo assim não tem tantas vagas assim. Cara, qual é a profissão do Brasil? Nem de médico tem planejamento de carreira. Outro dia eu te recebi aqui o doutor Silvio Provenzano, que é o atual presidente do CREMERGE, e ele estava comentando, Fernando, hoje, eu nem sabia que estava esse preço, hoje uma faculdade da medicina, eu estava pensando que pagava 7, 8 mil, hoje uma particular paga 14 mil. Eu sei que vai se candidatar a médico do município para ganhar 2.600. É isso mesmo. Agora, há uma carreira aí que também não tem compromisso com nada, né? Que é a carreira do político, né? Não tem. Esse problema do Moreira Franco. Ele fez a campanha dele elogiando o trabalho do Brizola em relação aos CIEPs, né? Isso. E falando que prosseguiria aquilo ali. E uma das primeiras medidas que ele tomou foi a de Sabe que uma das tristezas que eu tenho, meus meninos eram todos pequeninos, e eu ia muito à praia, era garoto ainda, a gente ia, e eu morava aqui na Zona Norte, a gente subia ali pelo Borel. Ali tinha os CIEPs, aquilo virou casa de quem era sem teto. Estava abandonado aquilo na época do Moreira Franco. Essa sinceridade, né, entre aspas, né, dos políticos é uma coisa... Temos um exemplo agora bem recente, o Dória. O Dória. O Dória, um governador do maior estado, do ponto de vista econômico do Brasil, fazer o que ele está fazendo. Tá lá e é bom a internet, é bom porque ninguém pode mentir, né? Você fez, foi filmado e acabou, ficou ali. Ele visitando o Bolsonaro lá no hospital, e voltando lá, Bolsodória. E hoje diz que não tem compromisso nenhum, que não apoia o Bolsonaro, que tudo do Bolsonaro é contrário ao que ele pensa. Como é que eu posso? Que tipo de ética é essa? A maior prova dessa dualidade, aliás, não é dualidade, não é poli qualquer coisa, né? Porque do político é que você vê que esses partidos cada hora tem um nome. Sim. Não, você muda de partido com a facilidade que você muda de camisa. E outra coisa, se candidata a prefeito dizendo eu vou cumprir meu mandato, daí abandona para ser governador, já precisa de ser presidente. Exatamente. Né? A propósito, Moreira Franco, eu o conheci bem jovem, eu, homem de direita, como sempre fui, e ele, homem de esquerda, que havia naquela época dois tipos, principalmente no universitário, que as revoluções começam. Sindicato, meio universitário, quando chegam nas classes armadas é que estavam e ficam do olho da Revolução. Muito bem. Ele, da AP, da linha chinesa, que era a linha das armas, e tinha o PC, que era a linha russa, que queria pelas normas eleitorais. Muito bem. Ele, eu conheci vermelhão, mas ele se ajoelhou comunista no casamento com a neta do Getúlio Vargas, filha do Amaral Peixoto, e se levantou burguesão. Mas é a história. É o despreparo de um modo geral, mas o pior é que esse despreparo acaba dando no pesão. O pesão agora denunciaram que ele recebeu uma propina de 150 mil reais por mês e era o governador até bem pouco tempo atrás. E está preso. Nada mudou, não. A política, essa maneira, esse jeito desses políticos não mudou nada. Sei lá, eu acho que desde que eu era criança não mudou nada. Piorou, foi só piorando.
as propinas foram maiores, os escândalos só se avolumaram. O que era milhões, hoje são bilhões. Né? Bilhões, Não precisa muito, a Assembleia Legislativa está pugnando, não sei nem perdeu ainda o resultado, para botar placa de bronze nos carros dos senhores deputados. E essa placa de bronze, ela vai ser posta em carro alugado, porque aqueles carros não são comprados, são alugados. Quer dizer, num país que tem deficiência de saúde da forma que tem, num país que tem ausência de higiene do ponto de vista até dos esgotos, de tudo isso, o pessoal está pensando em colocar placa de bronze, doutor Zé Augusto. O dinheiro público não é de ninguém, segundo eles, né? Eles acham que não é de ninguém, não é dos outros, né? Que é sempre deles, né? Você vê que Cabral achava que tinha direito à participação em cada contrato do Estado, ele tinha a sua... Pelo menos 5%. Mínimo 5%. Quer dizer, o sujeito não tem o menor escrúpulo, né? Entra na política, a cara de pau, se submete à eleição, falando em honestidade, exatamente, porque fazendo a mesma coisa. O problema é o discurso, né? O cara é bom de E discurso, ele não pensa nada do que ele está falando e engana o incauto. O objetivo deles é sempre esse mesmo, é um cargo público lá, ele quer ser o vereador, começa lá no vereador, né? Passa para o deputado estadual, federal, senado, eu tenho para mim que o cidadão, quando eleito, ele se acha acima do bem e do mal, porque é muito fácil subir a cabeça, né? Hoje, com a idade, eu acho que jovem também, a gente era assim talvez, mas hoje com a idade eu peço a Deus que eu tenha humildade sempre que eu tiver algum tipo de elevação, se é que vai haver, entendeu? Para poder entender que eu sou apenas mais um, nós somos todos iguais, não adianta. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, disse, você vai gastar não sei o quê, eu falei, eu vou gastar, vou ficar segurando para quê? Amanhã o burro vai ficar para os outros? Quer dizer, não é? Porque eu acho que é isso, sabe? É aquela história, você é um líder sindical, por exemplo, como disse o Baltazar, aí você de repente é eleito deputado federal, né? Você vai ganhar 30, sei lá quantos mil, acho que 32 mil, mais ou menos, oficial, fora 80 mil que você pode distribuir para não sei quem e tal. Você se acha, finalmente eu fui reconhecido, deixa lá o fulano lá embaixo, eu acho que é isso. O poder em si inebria. E corrompe. E corrompe, sabe? Você tem que ter uma formação bem rígida, e é o que não ocorre. Quando você chega lá e você entra nesse nicho, você não quer sair mais, você faz qualquer coisa. Enfim. Virou cidadão do mundo. O Witzel está hoje no Walt Disney. Nada contra, até aparentemente um bom governador. Mas se você não tiver cabeça, não é? Você cometeu o mesmo erro do Dória, né? Cometeu o mesmo erro. Surfou na onda do Bolsonaro e depois disse que não tem nada a ver com E agora é candidato contra o Bolsonaro, segundo o que se fala. Está na cara que eles têm um planejamento para o quê? A próxima candidatura a presidente da República. Que certamente agindo assim, não vão chegar nem perto do pouco provável. Deles, é pouco provável. Agora, você veja, nós temos aqui, eu tenho avaliado, há um fito de consertar o país. E gradativamente, essa nova proposta, não importa a pessoa de Bolsonaro, mas a coisa está começando. E o esteio do Brasil, você pode estar certo, que hoje nós já somos autossuficientes em petróleo. Então, que é a seiva da humanidade, pelo menos por 4, 50 anos. Mas o que vai sustentar o Brasil é a agricultura. É o agronegócio, essa ministra da Educação é uma competência da agricultura. É mesmo, da agricultura. Ela conhece profundamente. Profundamente e é. Não, e é o que dá licença, é o que já está sustentando, na verdade. Porque os maiores contratos brasileiros hoje são, de fato, na agricultura. É isso. Quer dizer, 70% me parece ser da agricultura. Mas é a pessoa certa no lugar adequado. Agora, doutor Zé Augusto, o Fábio Bittel está dizendo aqui, olha, o povo tem que cobrar do governo e não ficar ovacionando como se fosse herói. Um funcionário público, o deputado é funcionário público como outro qualquer, e pago com os nossos impostos. Sim.
Eu acho que até deveria haver limitação para esse negócio. A política não pode ser transformada em profissão, né? O sujeito passa a ser um profissional, vive uma vez, duas no máximo, vai embora só. Dar lugar a outro, né? Tem gente aí com 6, 7, 8 mandatos. E a gente vê que se formam famílias assim na política. A pessoa consegue uma posição, clãs, daí vem o a linhagem filho, vem o neto, o bisneto, a linhagem o negócio toda. vai ficando assim, e as coisas não mudam, né? É verdade. Quer dizer que tanto a pessoa tem a dar para a sociedade que ele precisa de 8 mandatos para fazer. Quer dizer, se ele não chegou no segundo, terceiro, não fez, o que ele vai fazer nesses outros? Não faz nada daí para frente. Fica fazendo a politicagem, né? Eu me lembro. E só para encerrar esse negócio da SEDAI aí, que a gente falou tanto, eu fico aqui fazendo elucubrações assim, falando assim, privatização, a SEDAI precisa ser privatizada, né? Também eu fico acho. pensando, será que não é estranho que aqui no Brasil há muita coisa assim maquiavélicas, né? Você desvalorizar essa empresa agora com isso, que a água que eu estou vendo da Zona Sul, pelo que eu vi lá, não está tão prejudicial. Aqui, quer dizer, pelo menos aqui nessa área da Tijuca está bem. A classe mais pobre é que está pagando aí os efeitos Zona disso. Oeste. Será que não está isso aí no projeto de desvalorização para privatização? Pode até ser. Não sei. É possível. Né? Pode até ser. Agora vão falar, não, tem que privatizar, todo mundo vai falar, tem que privatizar, como a Baltazar Tudo falou é possível. E com isso o valor desvalorizado, vai lá embaixo. porque ela vinha dando lucro até. Aí o amigo de algum rei daí vai privatizar. Alguém que vai chegar, vai fazer o grande negócio. E uma coisa é preciso que se pense. A empresa é igual ao clube de futebol. Ela fica, a administração passa. Então a gente não pode culpar a empresa, a instituição, pelos erros dos seus diretores, dos seus presidentes. É verdade. Então tem que pensar nisso. Né? Lá na época que o Vasco lá teve, está melhorando, né? Mas ainda está em crise. A culpa é do Vasco? Não, a culpa é de quem dirige, de quem dirige o pessoal voando a mão. A mesma coisa uma empresa aqui fora. Eu não posso imputar à empresa as falhas da incompetência de quem administra. É verdade. Minha gente, eu acho que o grande segredo da privatização, primeiro, acabar com esses nichos políticos. Muita gente ganhando sem trabalhar. Eu sei que eu exerço essa função. E o que você faz aqui? Aí eu sou indicado pelo fulano de tal deputado. Você está demitido. Enfim, causei um mal-estar muito grande. Ocorre o seguinte, o segredo é que quando privatizada, essa empresa vai começar a pagar impostos. E mostrar resultado. Exato. Exatamente. E o governo não vai ter que aportar mais nada não. Pelo contrário, ele vai recolher, ele vai receber alguma coisa. Que a grande maioria das empresas estatais, até hoje, pelo menos 90%, o Estado é que mantém. Cabide de emprego. Exato. Cabide de emprego. Fazem até, em alguns setores, fazem até... Há quem trabalhe, mas a maioria... Agora, o segredo é esse. Você vê, numa grande empresa particular, o pai pode botar o filho lá, mas ele limita, você vai aprender. Sei. Senão, a empresa for à falência, eu sou advogado, eu sei que é um falido. Você tem até a sua correspondência violada. Então, processo alimentar, processo criminal, falência fraudulenta, você tem que ter muito cuidado, porque é um emprego público não. Talvez o grande medo só vai encerrar. Eu não estou dizendo que não tem que ser privatizada, não. O que eu estou dizendo Apenas é que ela tomar tem uma cuidado. desvalorização com isso agora. Pode não haver sei se interesses tem escusos. Bota um preço mínimo, enfim. E outra coisa, eu estava mal vista agora. Mas eu estava ouvindo desvalorizada. atentamente e acho pertinente o raciocínio, os raciocínios de um modo geral, inclusive esse do Baltazar, de que o governo, no caso da privatização, vai ter os impostos, né? Agora, há que se fiscalizar o governo, porque se vai continuar tendo impostos do jeito que tem e não devolvendo nada à população... Fernando, e o grande problema aí da SEDAI e de outras empresas públicas, voltamos àquela mesma história. A culpa não é da empresa, a culpa é de quem é pensado politicamente, não é competente e entra para gerenciar uma empresa. Olha, como a história que você contou do rádio, do camarada que mandou demitir lá o Kio, né? É isso. E talvez seja um dos grandes méritos do atual governo, né, federal,
não vou citar nome para não achar, Sim. não, ele é fanático. Eu não sou fanático por ninguém. Eu reconheço erros, E na acertos. minha opinião, e acertos. Eu acho que o grande mérito, talvez, desse atual governo é que ele está conseguindo, é difícil, Está tentando, né? desvincular essa indicação política pelas pessoas que conhecem. Foi citada aqui a ministra da Agricultura e outros ministros aí, o ministro da Economia, que são Da Justiça. Tecnologia, que são da área. considerados pessoas realmente que têm expertise no assunto. Eu acho que esse é o grande mérito do atual governo. Vamos torcer por dias Não é melhores. fácil. Não é fácil, há Não é muita fácil. coisa a modificar. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mas antes de fazer esse agradecimento e deixar câmera e microfone para as pedidas, eu quero registrar aqui a Marion Duarte, a grande cantora, o Chico Dongia, nosso querido amigo de tantos anos, o Ricardo Dacri, o Ricardo de Paula Ferreira, Walter Silveira, Fernando Pereira, enfim, a todos o meu muito obrigado. Doutor Baltazar Salgado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Por favor, as suas palavras finais. Até uma próxima vez, é um prazer estar aqui nessa pleia de debatedores e parabenizar você. Você hoje, na comunicação, uma figura legendária. E aí, É a idade. A resposta merecidamente. Muito obrigado. O nosso amigo Baltazar nos acompanha há muitos e muitos anos, né? Eu me lembro da época dos nossos debates, né? Quantos debates foram feitos, então, com certeza, um amigo, como todos que aqui estão, tem uma parcela importante no eventual sucesso deste programa. Meu querido amigo, doutor José Araújo, doutor José Augusto Araújo Neto, por favor, suas palavras finais. Foi sempre uma satisfação estar aqui com vocês e acompanhado dessas duas figuras ilustres aqui, Baltazar e Munhoz, e agradecer a audiência que nos foi dispensada, né? Queria aproveitar também para mandar um abraço ao meu netinho ontem, que fez 10 anos de idade. Que beleza, De parabéns. Araújo. Seu avô é muito bom, né? Qual o nome dele? Vitor Araújo de Azevedo Que Maia. beleza. Ô, E Vitor, garoto muito estudioso, muito bacana que e bacana. dedicado. Aliás, o amigo também tem uma netinha que já fez até novela, né? Que está com ela já- 10 aninhos ela também, já né? Fez, Qual o nome dela? a Bruna. A Bruna. Linguedanque. Mas Ela fez agora Éramos Seis, Fez uma participação do Éramos Éramos e Seis. nessa novela da Record ela fez também uma participação no capítulo de segunda-feira. Além do também. que, ela esteve presente como cantora na Noviça Rebelde. Noviça Rebelde. Tem que ter Começou qualidade, hein? Você vê? Ela passou à frente de 300 crianças. 700 e tantas. 700 Já pensou que Tem que ter orgulho? competência. Vamos dar o babador do ano para José Augusto. Parabéns. Todos aqui são boêmios. Todos, todos, né? Eu tenho 9 netos. Olha 9 essa netos. Nós maravilha. entendemos muito bem o que é isso. Eu tenho uma neta, É. a Isabela, que já é modelo da Vogue. Que maravilha, Olha isso. maravilha, espetacular. Minha filha, né? Já que Você vê que- todo mundo tem um dia de falar dos netos, né? Então eu vou falar do meu. A Maia fez um aninho, né? Então um abraço para a Maia, para a E a Gabi. Munhoz também, faz Munhoz, Munhoz. sim, que é Munhoz também, Munhoz. é a Camille. Camille tem Camille 22 Munhoz. anos, formada Isso. como é que se diz? Em marketing, né? Trabalho na L'Oréal, e também o meu neto querido, que é o Vitório, né? Vitório tem 3 aninhos para 4, acho que já fez 4, realmente eu tive até na festinha de 4 anos. O doutor Munhoz com direito a falar dos netos. se quiser. Ah, sim. Já tem um pequenininho agora, de 1 mês. Fez um mês agora. Maravilha. E tem um outro de 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Davi e Levi. Dá até Que dupla bacana. sertaneja, né? Ah, verdade, que maravilha. E Mas são aí, nomes bíblicos. Isso. Davi E é o- isso. é o homem segundo o coração de Deus. É. Levi, a tribo dos levitas eram só sacerdotes. Isso. Olha. Das 12 tribos de Israel. bacana. E a minha filha, mandar, já que falamos em Por artista, favor. a minha filha Isabelle, que está lá na Tá Austrália, na Austrália, né? maravilha. Está atualmente em Melbourne, que é artista, ela é formada em moda, Em moda. design em moda. Que maravilha. E Você esteve lá agora há terminou pouco, a né? faculdade lá É. em Melbourne, Em Melbourne. e fez a pós dela lá. Está e muita tá poluição feliz. por lá? Ela diz Hã? alguma coisa da poluição que está havendo? Tá, já, em determinados locais já tem que usar máscara. Máscara.
E ele disse que a noite lá não é escura mais, ela é vermelha. É por causa do calor, por causa do calor, que é absurdo, né? Uma coisa. Metade dos pandas, koalas. Os koalas. Já foram eliminados. É uma pena. É um bichinho tão bonito, né? O presidente aliás, o presidente da França não se manifestou, né? Na Amazônia ele se manifestou. Estranho, né? Pois muitas mortes. Muitas mortes. Suas despedidas e se quiser falar do prazer grande, Hospital Alemão do Amparo. Retribuir aqui é verdadeiro, né? Estar ao lado de duas personalidades que eu ouvia no rádio, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui perto, né? E mandar um abração para Marion, que eu também tive o privilégio de estar registrado fotograficamente no livro dela. Isso. Aliás, um livro maravilhoso, né? Muito bacana. Verdade. Foi elogiado até em Portugal pelo Jorge Trigo. Você não quer falar do Hospital Alemão do Amparo? O Hospital Alemão do Amparo, que para muita gente, o pessoal, mas é um antigo amparo feminino, assim, mas ainda existe tá e vai completar agora 108 anos. Talvez seja a instituição hospitalar mais antiga do Rio de Janeiro, certamente, e uma das mais antigas do Brasil. Certo. Estamos lá com equipamentos moderníssimos e sendo modernizando toda a parte. Tomógrafos, é um hospital cirúrgicos. Basicamente cirúrgico. Aberto aos médicos que levam seus pacientes do seu consultório para operar lá. Fica aqui. Os bucomaxilos, não vamos esquecer. Fica ali na Rua Estrela. Fica na Rua Estrela, ali no Rio Comprido, pertinho da pracinha ali. Próxima à Rua do Bispo. Perfeito. Um abraço a todos vocês. O Otávio de Melo, lá de Santa Catarina, de Floripa, mandando um abraço. Beijos a todos. Então, muito obrigado, Otávio. Um abraço para você também. Estamos chegando, minha gente, ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Namastê.